O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, a ingratidão e a murmuração de mãos dadas. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versos 33 a 36. E que mérito terão se fizerem o bem aqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem vocês esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral, com juro e correção monetária. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Aqui Deus está falando claramente na sua palavra, que apesar do ingrato ser mau, apesar do ingrato murmurar, apesar do ingrato não estar de acordo com aquilo que o Evangelho requer dele, Deus os ama. Então, se Deus, que é o Pai, os ama, quem somos nós para condená-los, para censurá-los? Amemo-los também. Irmãos, talvez para alguns essa noite a mensagem deste final de ano, desta nossa última reunião do cordão, devesse conter, obviamente, algum tema relacionado à paz ou ao amor, ou até mesmo sobre gratidão, mas toda pessoa grata já carrega consigo essa consciência. Por isso, a mensagem de hoje do cordão de 3 dobras tem por propósito despertar aqueles que ainda não discerniram o Evangelho de Cristo, que é amor, que é graça, que é paz e gratidão. Por isso, Deus me inquietou, irmãos, tanto, mas me inquietou tanto essa semana, para que eu ministrasse esse tema, para despertar alguns que ainda não entenderam o mistério da gratidão, o porquê que Deus quer que nós o agradeçamos por tudo, para que tenhamos todos uma vida de paz. Portanto, essa ministração é especial aos nossos amados, ingratos irmãos, que tanto amamos, apesar de toda a sua ingratidão. Assim como Deus ama o pecador, mas abomina o pecado, da mesma forma, Deus abomina a ingratidão, mas Ele ama o ingrato. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, versos 20 e 21, nos diz a Escritura: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão, mesmo que esse irmão seja um ingrato. E olha, irmãos, que esse ano de 2022, pensa num mistério, foi o ano recorde de pessoas ingratas no nosso ministério. Alguns passaram que nem vento, que nem tempestade. Como diz nosso querido pastor André, só chegaram aqui como quem vai a um podólogo para desencravar a unha. Não entendendo, irmão, que aquele propósito de vir até o corpo, não necessariamente o cordão, mas muitos outros ministérios sofreram o mesmo dilema, a mesma ingratidão, de não entender que Deus quer que nós caminhemos como corpo. Qual é o propósito disso que eu não consigo entender? Se eu tenho Deus no coração, por que eu tenho que estar reunido com os irmãos? Eu tenho que suportar justamente porque existe uma coisa chamada igreja, que não foi instituição humana, é instituição divina. Num bate-papo de Jesus junto com os apóstolos, perguntando: quem estão dizendo aí que fala que eu sou? Ah, tu é um dos profetas, tu é o João Batista, o Elias. E vocês, quem pensam que eu sou? Aí o Pedrão salta na frente: tu és o Cristo. Muito bem, Pedro, realmente eu sou, mas não foi carne nem sangue que te revelou, a não ser meu Pai que está no céu. Por essa revelação eu vou contar uma coisa agora para vocês: as portas do inferno não prevalecerão contra vocês enquanto vocês forem corpo ou igreja. Há pessoas que confundem ser templo do Espírito Santo e ser igreja. Eu sozinho sou templo do Espírito Santo, uma vez que eu me santifique, que eu me separe para esse Deus, porque Deus não habita em templo sujo. Quando 2 templos limpos se reúnem, eles passam a se tornar igreja.
Porque aonde 2 ou 3 reunidos em seu nome se fizer presente, ali também está Deus. Portanto, para ser igreja, você e sua esposa, você e seu filho, você e seu irmão, você e até aquele ingrato pode ser igreja sim. Se a partir do momento que ele vier a se arrepender da sua ingratidão e reconhecer que o homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado, ele se torna também um irmão em Cristo. Por isso que Deus nos chama a atenção aqui essa noite. E essa ingratidão, ela pode ser percebida através de comportamentos específicos demonstrados tanto em relação a pessoas quanto ao próprio Deus. O ingrato não consegue enxergar a graça de Deus em sua vida, da mesma forma que ele ignora qualquer atitude solidária de um irmão. É como se fosse obrigação de Deus abençoá-lo, curá-lo, prosperá-lo. Na mente do ingrato, seja obrigação de outros irmãos ajudá-lo, não compreendendo que tudo isso também é graça. Toda ingratidão é um espírito comportamental que despreza a graça de Deus, assim como a inveja, assim como a soberba. Portanto, todo aquele que também diz amar a Deus, todo aquele que diz eu tenho fé no Senhor, mas nega o seu Filho Jesus Cristo e ignora o Espírito Santo ao relativizar sua fé, acreditando que todos os caminhos levam a Deus. Esse ingrato acaba muitas vezes recorrendo a outros deuses, entregando-se a seitas, a religiões, a idolatrias, a panteísmos. O panteísmo ele tem uma visão em que não vê separação entre a divindade e a natureza, o sagrado e a natureza. Nessa visão não existe uma terceira pessoa, Deus, que criou a natureza, que criou o todo, que criou o ser humano e que criou as criaturas. Não. Nessa visão, a própria natureza já é a criadora e a criatura. E assim somos criadores, somos criaturas e somos divinos. E é disso que Deus quer falar aqui essa noite. A ingratidão não é somente um sentimento de insatisfação, porque ela anda de mãos dadas com a murmuração. É aquela pessoa que sempre reclama se está frio, nossa, que tempo chato. Se está calor, nossa, que calorão. Ah, o dia, o sol, olha esse calor que está fazendo esse sol agora. Olha essa chuva molhando tudo. Se tem uma árvore florida, cai as folhas, olha que sujeira, que miséria essa árvore, não para de sujar. Eu conheço alguns assim, você conhece? Não, não conhece não, né, irmão? Não tem ninguém não, né? É só eu que conheço pessoas assim, ingratas. Vive de nariz torcido para tudo, nada agrada, nada. Se tu estica a mão para ajudar, não fez mais do que a tua obrigação. Parece que você é pau de arrasto, tem que estar ali sustentando a pessoa, e a pessoa não reconhece que você está se submetendo àquilo que Jesus falou. Ame, ame. Ainda que tu não goste dele, ame, porque amor não tem nada a ver com gostar. Amar é você se colocar no lugar do próximo e satisfazer as suas necessidades. Você não precisa suportar aquela pessoa no sentido de convivência, mas nas suas necessidades. Dando pão se ela tiver fome, dando um pouco de água se ela tiver sede, vestindo se ela tiver necessidade. Se ela estiver doente, visite-a, vai orar por ela. Se cometeu uma bobagem e acabou na cadeia, vai lá e visita. Mas não tem que andar de mãozinha dada, abraçado, para dizer assim, eu te amo. Não, irmãos, isso é mentira, é hipocrisia. O amor é um mandamento, não é um pedido de Deus. Ele é imperativo. Quando ele fala ame, ele não está pedindo, por gentileza, os irmãos poderiam fazer o favor de amar o seu próximo como eu os amei? Não, ele está mandando. Se você não entender esse princípio, você não vai conseguir discernir tudo aquilo que nós temos ensinado através dos nossos vídeos no YouTube. E esse vídeo também tem o propósito de abrir o teu entendimento. Portanto, a ingratidão de um filho dói no coração de um pai, tanto quanto a nossa ingratidão dói no coração de Deus. A diferença de um filho partir em pedaços o coração de um pai, tanto quanto a nossa indiferença deixa triste o coração do nosso Criador, do nosso mantenedor e Salvador. Portanto, irmãos, toda busca que tem por propósito satisfazer primeiro os seus próprios anseios, nas mais diversas áreas de sua vida, ao fazer isso, por não crer na soberania de Deus, manifestada na sua onipotência, na sua onisciência e onipresença, o ingrato acaba priorizando coisas, ao invés de priorizar Deus e as pessoas em sua vida, trocando os pés pelas mãos. Não consegue reconhecer que tudo que temos nessa vida, como a própria vida, é pura graça, tudo é favor merecido. O homem não merecia isso. Tudo que a gente tem é favor e merecido.
Portanto que aqui no cordão nós não cobramos dízimos, por quê? Porque a gente sabe que Deus, tudo que Ele dá, 100% vem dele, porque o homem não poderia ter nada se do céu não fosse dado. Ora, se tudo que a gente tem, inclusive o fôlego de vida, vem de Deus, portanto tudo que a gente tem não é 90%, é 100%. Então para de conversa fiada de devolver 10 para Ele, tu tem que devolver o teu todo, irmãos, a tua vida. Para de fazer contabilidade, eu já passei por essa fase. Para com isso, para com barganha, para de tratar Deus como um Exu ou como outra entidade de baixa luz. Ele é criador, Ele é soberano, Ele está entronizado acima de principados e potestades. Ele é o Rei da glória, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e fim de tudo. Então não confunda como se fosse uma imagem ou como se fosse alguma coisa que você concebeu como um anjinho de guarda para lhe servir quando você tiver os seus caprichos, as suas necessidades materiais. Não, absolutamente não. Busque-o em primeiro lugar e as demais coisas Ele automaticamente acrescentará. E nós somos testemunhas disso. Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para se arrepender. O que Deus falou está falado. O que o diabo falou na tua vida está falido essa noite, em nome de Jesus. Mas tu tem que começar a confiar nessa palavra. Ela não pode ser apenas uma informação, apenas um texto, e você não consegue entender o poder que tem a graça de Deus, de modo que ao desprezar a bondade e a misericórdia de Deus, tão somente por não ter tudo que deseja naquele momento, acabam excluindo Deus de sua vida, ou se relacionam parcialmente com Ele, apenas de maneira religiosa. Eu vou ao culto hoje eu vou à missa, mas sem de fato estabelecer uma aliança exclusiva e verdadeira com Ele. Tem que ser uma aliança verdadeira e exclusiva com Ele. Não adianta ter uma aliança também com Deus. Eu tenho Deus, mas eu tenho que fazer minha beirinha ali naquela outra entidade lá que abre caminho. Eu confio em Deus sim, mas tem uma entidadezinha ali pro amor, sabe? Que ajuda bastante a parte sentimental. A minha parte sentimental não anda muito bem, sabe, irmão Jair? Então a gente tem que fazer uma forcinha também, né? Porque sabe como é que é, né? A gente esperar demais. Irmão, tu tem que aprender a entender, a depender de Deus no tempo dele. Porque é no tempo dele que a natureza da gente é tratada. E nós somos, obviamente, transformados nesse processo ao nos submeter a esse tratamento. É como tu vai no médico. O irmão chegou aqui com pressão alta. Eu tenho esse problema. Se eu tomasse remédio só quando a pressão ficasse alta, eu poderia ter infartado, eu já poderia ter até saído aqui e ter ido para a glória. Mas profilaticamente é aquele remédio que tu toma para não ter o problema, tá, irmão? Assim é o Evangelho. Quando você se submete ao poder que tem a graça de Deus, você está cumprindo tão somente o mandamento de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida e esperando no tempo dele, sem precisar ficar barganhando, fazendo moeda de troca, fazendo votos, fazendo promessas. Para com isso. Aproveita que nós estamos encerrando esse ciclo de 2022. Muda o teu comportamento com Deus, porque não adianta tu cantar Deus ano velho, feliz ano novo, e as tuas práticas continuam as mesmas. A irmã já preparou roupinha branca para pular 7 ondas? Não faz onda, irmão. Muda o teu comportamento e entra na onda do Evangelho. Procura separar um tempo mais para leitura da palavra e procura te preocupar um pouco mais com o próximo. Tu já vai entender daqui a pouquinho esse mistério. Eu já vou chegar lá. Mas aí o João fala, no capítulo 3, verso 27, que o homem não pode ter absolutamente nada se do céu não lhe for dado. Por isso que Paulo, inspirado também nesse evangelho, convivendo com aqueles discípulos, ainda que a escritura naquele tempo não existisse o Novo Testamento, ele convivendo com aqueles irmãos sem ter convivido, caminhado com um Cristo, ele teve a inspiração de entender esse mistério, cheio da graça de Deus, e escreve ao povo de Filipos, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versos de 11 a 13. Eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi na prática a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo teve essa compreensão, porque ele entendeu, irmãos, assim como João descreve no capítulo 3, verso 27, que nada Paulo poderia ter, nenhum nem você, se do céu não for dado. Portanto, apresenta a Deus em oração as tuas necessidades. Deus quer que nós nos reportemos a Ele, não como uma entidade espiritual, mas como um pai, uma relação paternal. Ele não quer nos chamar nem de filho, mas de amigo, porque o amigo sabe o que o seu amigo faz, ou o pai com filho também, quando você chega na casa do seu pai e abre a geladeira, não tem que pedir licença. É essa intimidade visceral que
que o Criador quer estabelecer com a sua criatura, mas para isso é necessário que nós nos tornemos filhos, é necessário que nós nos arrependamos da nossa natureza caída, dessa natureza que a gente carrega lá do Adão e Eva, naquela mancada que o Adão e a Eva deram, mas tudo já foi rasgado na cruz através de Jesus Cristo. Aquele escrito de dívida foi totalmente destruído para que eu e você pudéssemos ter acesso ao trono do Pai através de Jesus Cristo. O véu foi rasgado, não precisa mais de mediador, é só você e Deus, irmãos. Portanto, faça isso e você vai ver que em todas as áreas da tua vida 2023 será verdadeiramente um ano novo e um novo ano na tua vida. Veja, por exemplo, na conjugalidade. Quanta ingratidão, irmãos, esse ano apareceu aqui de pessoas que não conseguem se posicionar com Deus. Na conjugalidade, a ingratidão faz com que as pessoas ingratas não consigam estabelecer um relacionamento santo, sólido, sincero, muito menos duradouro. Pois quando nessa relação buscam satisfazer primeiro os seus próprios interesses, os seus anseios, ao invés de se submeterem ao tempo de Deus, acabam se precipitando, se jogando de cabeça em relações casuais, fortuitas, para satisfazer seus desejos, sem dar tempo para que o amor de Deus, o amor ágape, aflore em seus corações, tornando-se assim pessoas sensíveis, amáveis, gratas, buscando primeiro satisfazer aquele ou aquela a quem ama, ao invés de pensar em si mesmos. Ao desprezar a graça de Deus, a pessoa ingrata, infelizmente, deixa de viver as promessas que o próprio Deus reservou para ela. Esta pessoa carrega traumas por falta de perdão, não se perdoando e nem perdoando o próximo. Acaba por viver uma vida vazia, estressante, triste, vive relações turbulentas e que poderiam redundar, quem sabe, até numa amizade sincera, pura, ou num casamento abençoado. Mas infelizmente a pessoa ingrata tende a priorizar coisas em sua vida, ao invés de relacionamentos e sentimentos. Por isso que a ingratidão acaba desgastando e algumas vezes até inviabilizando relacionamentos. Por estes relacionamentos serem balizados em valores materiais, ao invés de priorizar em valores morais, familiares e principalmente os espirituais de Jesus Cristo. Quanta gente ingrata a gente vê que passou por aqui esse ano. Pessoas que estavam com traumas, que estavam casados uns contra os outros e não uns com os outros. E muitas das vezes nós aconselhamos a essas pessoas buscar a Deus para que pudessem encontrar o seu eixo, mas não quiserem, irmãos. Já tudo que começa errado tende a acabar torto, porque as pessoas não querem estabelecer uma aliança verdadeira com Deus e balizar esse relacionamento em Deus. Não. É tudo pela força da sua vontade, é pelo seu estereótipo, é aquilo que a sua carne, o seu coração enganoso estabelece como aquilo sendo bom para mim. E vão trocando de relacionamentos como quem troca de roupas. E assim vão pulando não sei quantas ondas, 7, 14, 21, morrem na praia, porque não conseguem entender que Deus, Ele é Deus de amor, mas Ele é Deus também de justiça. Não há como Deus abençoar relacionamentos, muito menos relações fortuitas, se aquilo não estiver respaldado no centro daquilo que Deus chama de santidade, para que você possa desfrutar a integralidade desta relação na presença dele. Toda pessoa ingrata geralmente vive um eterno ciclo de solidão e insatisfação, pois nada nem ninguém a satisfaz, uma vez que seu egoísmo a cega, especialmente quando alimentado pela murmuração, e aquele que só reclama, como eu já falei hoje, não a permite enxergar que muitas pessoas à sua volta não possuem o que ela possui e despreza. Com a sua saúde, por exemplo, ao se entregar aos vícios. Quanta gente saudável se matando nas drogas. Vai ao médico, não tem nem pressão alta, não tem diabetes, não tem nada. É saudável, mas está se arrebentando, se aniquilando, vilipendiando o corpo que poderia ser templo do Espírito Santo, mas não quer. Não adianta, está com vida gravada, não quer ouvir o aconselhamento. Por quê? Porque é ingrato, não agradece a saúde que Deus já deu, não consegue ser grato pela saúde que tem. E muitas vezes acabam até morrendo precocemente por se entregarem à depressão, a opressão, e o diabo vai fazendo aquilo que está lá em João 10:10, cuja função é matar, roubar e destruir, porque não se posicionam. E quando a sua busca, por exemplo, é de saciar a sua carne, os seus desejos, priorizando sempre o seu eu, usando o outro como objeto, mas sem de fato se preocupar com ele, entregando-se à prostituição ou a outras relações semelhantes a estas, não conseguem estabelecer de fato algo concreto. Se for uma sociedade também empresarial, não consegue manter sociedade, as pessoas quebram, porque não consegue estabelecer essa comunhão até na maneira de pensar, irmãos. Muitas vezes até numa linguagem comercial. Se aquele comercial não tiver alicerçado no não mentir, do não estelionatar, do não roubar, do não enganar alguém querendo trabalhar certo e o outro querendo trabalhar errado,
não tem como, gera conflito, é jugo desigual, não prospera. Por isso que o apóstolo Paulo nos adverte acerca deste egocentrismo. Veja que ele fala em Filipenses no capítulo 2, verso 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem outros superiores a si mesmos. É por isso que Cristo nos apresentou o Evangelho, para que nós apresentemos as almas na presença dele em oração e aprendemos a amar e honrar o próximo, ainda que ele seja um ingrato, ainda que seja uma tranqueirinha abençoada de Deus, mas ele vai se converter. Eu tenho fé, eu tenho esperança que essa irmã vai mudar, porque assim como Deus nos amou, ele vai amar esse também, ele vai ver esse amor. E mesmo que essas pessoas, sendo alvos do nosso amor, não sejam merecedoras, mesmo que elas sejam indiferentes ou até mesmo ingratas, somos galardoados por Deus a praticar esse amor. Muitos irmãos, não poucos, ingratos, vieram nos procurar esse ano. Nós instruímos, nós ajudamos e procuramos fazer com que essas pessoas aprendessem também a ser instrumento de bênçãos para poder ajudar outras pessoas, mas em busca apenas tão somente de um assistencialismo temporal. Elas não querem estabelecer aliança com Deus, mas Deus pede que nós a amemos. O que é que eu ganho com isso, pastor? Estou fazendo sacrifício de tolo? Não está não, irmão. Veja o que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 3, versos 23 e 24. Tudo, absolutamente tudo que vocês fizerem, façam de todo o vosso coração, como quem faz para o Senhor e não para os homens. Irmãos, quando eu entendi esse mistério, eu descansei. Eu tinha vontade muitas vezes de parar de fazer vídeos, porque parecia sacrifício de tolo. O trabalho que a gente leva não só para estudar, para poder trazer uma mensagem santa, pura, e que traduza a vontade de Deus e passe ensinamento, não para você ter um conhecimento teológico, não é nossa presunção, nada disso. Não queremos aqui juntar todo mundo num balaio. Você pode continuar onde você está. Se você está bem no seu ministério, faça a diferença. Seja luz, seja sal, leve sabor, faça com que as pessoas tenham sede dessa verdade para ter suas vidas também transformadas. Nós não queremos que todo mundo caminhe com cordão, não é essa a proposta, mas que todos nós sejamos igreja. Nós podemos não ser todos um ministério só, mas temos que ser todos igreja, porque Deus vem arrebatar uma igreja santa, remida, lavada, que é uma igreja invisível, sem CNPJ, sem placa. Você que está aí na sua casa, que se sente muitas vezes desprezado por irmãos, porque não está mais congregando aqui ou ali, seja bem-vindo ao cordão, irmão. Mas pastor, nem aí eu consigo chegar. Fica na tua casa, só conecta com a gente, vai orando, vai ouvindo nossos louvores, vai ouvindo, vai escutando. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir. É como um martelo que esmiuça a penha. Quando você vê, pum, é um clarão, é um disjuntor que liga. É como aquela luz que resplandece nas trevas, que você começa a identificar aquilo que estava ao teu lado, que até então a tua ignorância espiritual não permitia que tu escutasse, que tu enxergasse, que tu visse, que tu compreendesse. Portanto, irmãos, todo o coração entregue na presença de Deus, em amor, fazendo para Deus e não para homens, o próprio Deus te recompensará. Pode ter certeza do que eu estou dizendo, que é santo e é verdadeiro o que eu falo. É a Cristo que tem que fazer, é para Ele. Por outro lado, não temos que nos tornar prisioneiros, reféns de pessoas ingratas. Por isso a necessidade de não nos precipitarmos em firmar relacionamentos sem antes conhecer a pessoa com quem estamos nos envolvendo. Seja em qualquer relação, tanto no campo profissional, conjugal, quanto no espiritual, devemos apenas amá-los, orar por essas pessoas e ajudá-las em suas necessidades, mas sem nos envolvermos. Porque o ingrato, ele tende a roubar a tua comunhão com Deus. Ele vai tentar te mostrar que realmente tudo é assim mesmo, esse mundo não presta, tudo é coincidência. Se você é abençoado é porque você estudou, porque você trabalhou. Eu, coitado de mim, nunca estudei, não trabalhei, por isso que eu sou esse miserável, esse coitado. E a pessoa fica se coitadificando, não entendendo que Deus tem o melhor para cada um deles. Mas ela não consegue entender porque ela não consegue crer. O coração endureceu. E essa ingratidão, ela rouba muitas vezes até a nossa comunhão com Deus. Portanto, tome cuidado ao se envolver com pessoas que estão nessa contramão desse evangelho que prega a santidade e que prega a fé acima de tudo. Veja o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. É evidente que muitos pregam essa palavra contra o adultério,
ou contra aquele que tem o vício da bebida, o vício de jogar. Sempre pessoas viciadas leem essa palavra, achando que elas não poderão ser tentadas. Mas existe um caso específico que Deus fala no meu coração aqui essa noite, no caso do ingrato. Como é que o ingrato vai ter um escape ao ser ingrato? Ele começar a ser grato. Ele começar a reconhecer que o mínimo que ele tem, muitos à sua volta não têm. Portanto, esse ser que porventura esteja confuso, está no seu caminho, meu irmão, já não aguento mais falar para esse homem, para essa mulher, tudo ele reclama, tudo ela reclama, larguei de mão. Não larga de mão não, continua orando. Eu tenho gente na família assim que eu não desisti ainda. Se Deus não desistiu, por que eu vou desistir? Mas não tem que estabelecer aliança, porque ela vai te adoecer. Ela vai te tirar da comunhão, pode ter certeza disso. Apenas ore a Deus para que esse arrependimento brote no coração dela, e aí ele se torne, já com a sua consciência dilatada, já com aquele espírito de gratidão instalado, agora ele é um ex-ingrato. Ele torna-se um testemunho vivo na conversão e ao amor de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso humilhar-se a Deus. Quando você falar do amor de Deus, quando você contar o teu testemunho daquilo que Deus já fez na tua vida, por isso que Deus quer que nós sejamos testemunho. Tem pessoas que vivem milagre. Quantas passaram pelo cordão esse ano? Algumas, muitas que me ligam pensando que eu vou terceirizar milagre. Eu não vou fazer isso, porque o próprio Espírito Santo de Deus não me permite. Pessoas que estão sendo abençoadas, e Deus vai requerer de todos vocês, porque aqui ninguém cobra nada, irmão. Aqui não se cobra absolutamente nada, exceto que vocês orem por nós, que vocês, mesmo não gostando da gente, nos amem, e que vocês, uma vez abençoados, seja conosco ou em qualquer lugar que você for, testifique, seja uma carta viva contando aquilo que Deus fez na tua vida, e você verá o que Deus vai fazer na tua vida, porque a obra não para por aí. Quando você vive um milagre, ao viver esse primeiro milagre, é uma experiência do eterno, do Criador com a criatura. Para que você estabeleça esse laço, você consiga entender que Deus está disposto a fazer infinitamente mais além daquilo que você pede ou pensa, mas tem critérios. Deus é o Deus de ordem e decência. Você que é ingrato e quer começar a ser mais grato, entenda que o princípio de estabelecer uma aliança com Deus é a humilhação. Lá no escritor do segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, verso 14, fala que se o povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo de Deus, se humilhar, primeira coisa, se humilhar, orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, ou seja, dos seus pecados, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e aí eu vou começar a derramar a bênção. Vocês não vão nem entender como é que vai acontecer. Sararei a sua terra. Aquilo que teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, nem subiu teu coração, Deus vai preparar para ti. Sem precisar ficar fazendo barganha, sem precisar fazendo promessa, nem campanha disso, nem campanha daquilo, nem voto disso. Tudo isso já caiu em caducidade. Tetelestai, está consumado. Não precisa fazer barganha. Você está falando com um cara que barganhou com Deus, irmãos. Olha, eu estou dando um atalho para você viver verdadeiramente em 2023 diferenciado. Então muda o teu comportamento para você viver a mudança de vida. Senão você vai continuar sendo o mesmo religioso. Não espere estabelecer comunhão com o ingrato. Espere gratidão apenas de Deus, irmão. Porque Deus é grato quando nós nos posicionamos. Deus é galardoador para aqueles que o buscam, para aqueles que cumprem a sua vontade. Alguém poderia comentar: legal, o que o fulano fez. Não fez mais do que a sua obrigação. Deixa eles falar. Continua abençoando, mas fica na tua. Deixa ele murmurar, continua orando, mas não te envolve. Deixa ela falar, esse cara é um trouxa, esse cara é um crente, esse cara é um fanático. Não dá satisfação. A tua intimidade é como Deus fala no capítulo 6 de Mateus. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus em secreto. E o teu Deus em secreto, que tudo vê, te recompensará. É que nem intimidade de casal. Ninguém tem que saber o que acontece dentro das quatro paredes. Assim tem que ser a relação da noiva com o noivo, da igreja com o Cristo. Tá mais claro? Agora deu para você entender? É isso que Deus quer. É nessa nova aliança. Porque o profeta Amós já falava lá no Antigo Testamento que não andarão dois juntos se não houver acordo. Cuidado especialmente, irmãos solteiros. Pois pode ser um problema você se envolver com pessoas ingratas que reclamam de tudo. Que nada está bom. Vejam, por exemplo, no Evangelho de Mateus o que acontece no capítulo 12, verso 25, quando Jesus denuncia os fariseus nessa ingratidão terrível, já conhecendo os pensamentos deles.
Jesus fala: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Não adianta tu fazer promessa, acender vela, dar pulinho, fazer isso, fazer aquilo, botar roupa branca e roupas íntimas de cor específicas. Nada vai mudar se a tua casa não houver unidade, se a tua família não for corpo, se a tua família não for de fato essência de Cristo na terra, um pedacinho do céu. A hora que a tua casa for igreja, não como templo, não como lugar cultico, mas cultuando Deus em espírito e em verdade, como Jesus falou para a mulher samaritana: onde quer que você ande, Deus está esperando, Ele está querendo encontrar alguém que o adore debaixo de uma árvore, quem sabe dentro de um carro, indo para o trabalho, debaixo de chuveiro, não só naquele dia de culto que você trata como uma religiosidade, assim como quem vai para a academia: eu tenho que malhar hoje, não estou afim, estou com dor nas costas. Muitos cultuam Deus com esse mesmo espírito, ou seja, com esse comportamento que é abominável aos olhos de Deus, porque não é assim que nós devemos nos relacionar com Ele, irmãos. Veja o que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, ou seja, aqueles que não creem. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia tem entre Cristo e Belial? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Olha, mais didático do que Paulo foi aqui com os coríntios não tem condição. Aqueles relacionamentos que a gente cansa de ver assim: ai, irmão, mas ele é tão bonitinho. Ai, mas ele é tão bonitinho, é tão cheirosinho. E ali tem um sepulcro caiado que você não queira ver. A peste perniciosa que você vai arrumar para tua cabeça. Você vai arrumar uma sara para te coçar, porque você não está vendo com os olhos de Deus, você está vendo com os olhos da carne. E muitas vezes essa tua precipitação vai chamar juízo. Por isso que tem relacionamentos que realmente não conseguem se estabilizar. Aí eles se juntam e vão pedir para o pastor abençoar: vou trazer as minhas alianças aqui para casar. Ah, pastores, né? A gente já viveu isso. Aí ficam casados um contra o outro. Pastor, depois que o Senhor nos abençoou, parece que piorou. Claro, irmãos, é como querer ungir pessoa endemoniada. Vai ficar pior, porque está fora da direção de Deus. Portanto, Deus está chamando a atenção aqui para solteiros, irmãos. Eu não sei que mistério é esse, mas eu só estou falando aqui, eu estou que nem aqui carteira entregando a mensagem. Não quero nem me envolver com esse mistério aqui, amém? Não se está falando aqui de religião aqui essa noite. Entenda que quando Deus fala para a gente não se colocar em julgo desigual com descrente, não está falando de religião não. Não deixe teu coração ficar confundido não, irmão. Ah, mas ele é evangélico, eu também sou evangélica. Mas tem que ver se tem evangelho naquele evangélico. Porque na igreja ele é um santo homem de Deus. Em casa, dá porrada na esposa, chuta o cachorro, joga água quente no gato, molesta os filhos. Coisa muito séria, a gente brinca para ficar mais leve, para não ficar tão pesado. Mas aquele é o ungido do Senhor, não toquei no ungido. E Deus nos chama de forma profética para denunciar esses lobos em pele de cordeiro, para que o nome dele seja glorificado nesses pequeninos que Deus quer que sejam tratados e cuidados. E essa é a responsabilidade do Ministério Cristão Cordão de Três Dobras: dar vista ao cego, abrir os olhos espirituais, para que você não caia em enganos. E essa palavra fala mais profundamente ainda, porque a ingratidão nos torna pessoas ruins, rebeldes, raivosas. Eu também já passei por isso. Eu, no tempo do mundo, antes de conhecer Jesus, eu era raivoso, irmão, impaciente, insatisfeito com tudo. Eu gravei o Raul Gil, não, eu quero gravar, agora eu quero gravar o Sabadão Sertanejo, eu quero gravar o Faustão. Não tem nada, não tem limite, o homem é insaciável. A nossa natureza é miserável. Você compra um carro hoje, é 1.00, mas aí tem que comprar um 2.00 ano que vem. Nada te satisfaz. A minha casa hoje está tudo legal, em minha tem um banheirinho. Não, eu quero casa com 2 banheiros. Não, eu tenho um carrinho que está andando, não, eu quero um carro 0. Não, mas eu quero um carro com motor mais forte. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. A partir daquilo que você estiver pedindo para Deus para esse 2023, se aquilo estiver no centro da vontade de Deus, Ele vai te conceder. Vou contar um testemunho bem rapidinho aqui, que eu não costumo fazer no momento da palavra. Eu e a pastora estávamos com outro carrinho. Só pela misericórdia de Deus ele conseguia subir esse morro aqui, era debaixo de oração, lembra, pastora? Mas nós pedimos no joelho: escute o segredo espiritual dessa noite. É necessário? Ah, pastor, é.
Tem certeza? Não dá para fazer o motor, não, pastor. Se eu mandar fazer o motor, vai ficar mais caro que o carro. Então é contigo mesmo essa palavra. Fui para o joelho com a pastora e começamos a pedir a necessidade de um carro. Não idealizamos nada. Na nossa mente nem na dela, isso a gente já aprendeu com Deus. Quando nós nos colocamos aos pés da cruz, nós pedimos para que o sangue nos segue da nossa carne e que nós consigamos enxergar a vontade de Deus, porque é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Nosso coração é enganoso. Às vezes tu vai comprar uma bomba porque tu tá na carne e não no espírito. E aí eu comecei a pedir a Deus um carrinho. A gente mora num lugar mais alto, aqui é muito íngreme. Se tivesse um motorzinho um pouquinho mais forte, de 1.6 para cima. Pedi um carro que tivesse pelo menos 4 portas para poder carregar os irmãos aqui do cordão. Porque aquela coisinha de quem tem um carro com 2 portas só tem que se levantar para não descer, né? Só quer descarregar o irmão, a irmã. Os irmãos às vezes tem um pouquinho maior que o pastor aqui, que quer descer e tranca, entala. Irmã, é tanta luta que a gente provou. É tudo testemunho para edificar os irmãos, não é murmuração, tá, irmão? Tá repreendido. E assim Deus foi vendo. Nós não tínhamos condições. Botei na OLX, irmão. Não deu quanto tempo, pastor, que deu na OLX aquele anúncio? Não deu 5 minutos. Não deu 5 minutos, irmão. O irmão já gritou, já ligou no celular. Esse carro é aquele do pastor. É esse mesmo, irmão. Tira o anúncio que o carro é meu. E o meu cunhado estava vendendo dele por uns R$5.000 abaixo do valor de tabela. E aqui está o nosso carrinho na garagem, para honra e glória do Senhor. Você acha que eu não quero trocar por um carro novo? Claro que eu quero. É a vontade de Deus? Se for, amém. Se não for, amém também. Porque eu aprendi a dar graça em tudo. Quando você aprende a ser grato pelo que você tem, Deus te dará infinitamente mais além daquilo que tu possa pensar ou possa pedir. Por isso que o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, no capítulo 3, verso 39, ele fala: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Há irmãos que a gente conhece, murmura o tempo inteiro. Jairinho, eu estou orando, nada acontece. Dá tudo errado. E as pessoas estão fazendo tudo certo. Estão fazendo tudo legal, não estão maltratando ninguém. Mas tu passa para ver a história da pessoa. Tem tanta coisa, tem tanta nhaca, tem tanta coisa errada, que a pessoa não botou aos pés do Senhor, não se arrependeu, sabe que está errado, sabe que fez bobagem, já passou, é passado para ti, mas no mundo espiritual não tem presente, passado e para o futuro. Aquilo que é já foi, está lá em Eclesiastes. Aquilo que será também já foi. O mundo espiritual, irmão, ele é linear. Ele não tem passado, presente e futuro. No mundo espiritual tudo é. Durma com esse barulho. Nós vivemos refém do Cronos. Estamos aqui controlando o relógio. Kairos de Deus é completamente diferente. O Cronos do homem tem que estar sujeito ao tempo de Deus, para que as bênçãos aconteçam no tempo dele e favoreçam o teu tempo também. E é assim que a gente tem ensinado as pessoas a caminhar conosco, e aquelas que têm obedecido têm sido abençoadas. Então, não adianta tu te queixar dos teus problemas, queixa-se daquilo que está errado em ti, te arrepende e vai para os braços do Senhor, vai aos pés do Senhor, e aí tu vai ver o que vai acontecer. Mas o ingrato não adianta. A gente fala isso pro ingrato. Todo ingrato ele é egoísta por natureza, e portanto ele não se alegra com os que se alegram e nem chora com os que choram, pois aqueles que estão alegres tem obrigação de ajudá-lo. Se tu tá bem, irmão, tem mais do que fazer alguma coisa por mim. E aqueles que estão tristes, cada um com seus problemas. É bem assim. O cara tá bem, não quer compartilhar o pãozinho dele, o panetone dele. Não. Legal que ele tá bom. Que Deus continue abençoando. Deus continue prosperando. Mas não consegue se alegrar com a alegria do outro. Não consegue vibrar com aquele carro que ele ganhou. Não consegue. E quando ele está falido, quando ele está quebrado, nem se envolve. Já vai me pedir dinheiro emprestado, estou fora, estou fugindo, saída pela esquerda. Não quer se envolver, não me comprometo. Ou seja, como é que tu vai ser igreja se tu não quer te envolver com o teu próximo? Como é que tu quer deixar de ser ingrato se tu não consegue agradecer aquele pouco que tu tem? Tu continua sendo feliz, pobre, cego e nu, tal qual Deus fala na sua palavra. Todo aquele que realmente não se alegrar com os que se alegram e não chorar com os que choram é ingrato. Essa é a revelação da palavra que você já leu o texto até hoje e não caiu a tua ficha. E o mesmo Paulo em Filipenses 4,19 ele diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de nos suprir em cada uma das nossas necessidades através de Jesus. Deus falou comigo nessa palavra ali em São Paulo, depois de tendo meditado em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino. Busca a minha justiça. E essas coisas materiais, até sentimentais, que eu também buscava um casamento naquela época, para que você não fique se casando com pombagira, meu filho. Espere meu tempo que eu já tenho preparado.
algo especial para ti, mas é no meu tempo, não no teu. Mas se você quer continuar sendo ingrato, não, eu sou dono, ninguém manda em mim, eu que faço do meu jeito. Continua tomando rasteira da vida. Porque o diabo, ele está só atento aos movimentos, o tempo inteiro observando, o tempo inteiro julgando, para que ele possa verdadeiramente ter essa legalidade. Se você fechar tuas brechas hoje, nesse dia que se chama hoje, assim manda te dizer o Senhor, você terá uma vida, por pior que seja o ano que vem, por pior que seja a nossa economia, não faltará pão, não faltará água, porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das tuas necessidades em Cristo Jesus. Irmãos, eu também já fui mais jovenzinho, hoje eu estou um pouquinho mais velhinho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você estiver perdendo os mordedores, que são os dentinhos, Deus vai te dar recurso para colocar um implante. Se não puder colocar um implante, Ele vai colocar uma chapa ou uma dentadura. Não tem condição, Ele vai dar papinha na tua boca. Mas fome tu não vai passar, assim te diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus que nós queremos servir, esse Deus que é maravilhoso. Mas não adianta tu ser ingrato. Tu não te submete ao tempo de Deus, a tua natureza humana é imediatista, tu quer tudo para ontem. E é aí que as tribulações da vida nos ensinam a sermos pacientes, gratos a Deus por tudo, pois toda aprovação de Deus tem por propósito nos aprovar. Quando tu entender que o propósito de Deus em permitir essa luta é para te ensinar a depender dele, que o espinhozinho na carne tem por propósito não deixar tu voltar à tua natureza caída, não deixar tu retroceder, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, porque a apostasia está às portas. É mister que isso aconteça, que nos últimos dias, essa frieza espiritual, pai contra filho, filho contra pai, não interessa se seja por razões políticas, partidárias, não interessa o que o diabo vai criar, a cenografia que o inferno vai inventar, mas ele vai cumprir, porque é mister que isso aconteça. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. Se ele fala que dentro da igreja haverá pessoas que vão esfriar da fé, que não sejamos eu e você, mas que nós, todavia, sejamos aqueles que estaremos na presença de Deus para abrir os olhos, como o próprio Isaías fala, que Ele nos ungiu, nos separou, para que nós possamos andar e dar vista ao cego, fazer enxergar aquilo que a sua percepção natural não consegue perceber, porque estão completamente cegos nesse mundo caído, cegos pelo príncipe das trevas, cego por Satanás. O Evangelho de João, no capítulo 3, verso 7, Jesus responde a Pedro: você não compreende agora o que eu estou fazendo, mais tarde, porém, vai entender. Havia momentos que os discípulos estavam passando situações, especialmente essa, quando Jesus foi lavar os pés de Pedro. De maneira alguma, Senhor, tu não vai lavar meus pés, Pedro, se tu não vai lavar teus pés, não vou ter comunhão contigo. Ah, Senhor, então me lava o corpo inteiro. Não precisa, a minha palavra já te lavou. Você que está caminhando no Evangelho, ainda que você escorregue numa casca de banana, ainda que você dê uma mancadinha, você pode se aconselhar com irmãos, se arrepender na presença de Deus. Não precisa de um sacerdote propriamente, mas vá na presença do Senhor, se arrependa de coração. Perdoados estão os teus pecados e continue a tua caminhada. Se você realmente arrependeu, não tem condenação, porque nenhuma condenação mais há para aqueles arrependidos que estão em Cristo Jesus, para aqueles que deixaram de ser ingratos e hoje vivem debaixo da graça, completamente agradecidos por tudo que Deus vos dá. Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Senhor, tu vais lavar os meus pés? O que eu faço tu não o sabes agora, mas tu o saberás depois. Nunca, de modo algum, lavará os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. Então não lave só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está lavado não necessita lavar todo o corpo, senão os pés, pois no mais está limpo. Vós estáis limpos, mas não todos. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ei, você que é chamado e você que é escolhido, Ele chama e escolhe aquele que se posiciona. Você se posicionou, é com você mesmo. Tudo que você pode fazer e que
que você pode passar e que você acha que Deus está sendo ingrato contigo, porque quanto mais você reza, mais assombração parece que te aparece. Deus está trabalhando, está moldando o teu caráter. É na enfermidade, é para que você possa valorizar a tua saúde e impor a mão sobre os enfermos e esses serem curados. É na vida financeira? Pastor, tu não quero saber. Estou falando com o pastor aqui agora, Deus está mandando dizer. Estou numa tribulação, pastor, não estou recebendo nada. E os irmãos chamam para orar por prosperidade, não pago nem minha gasolina. Continua orando, irmão, que não vai te faltar o pão, não vai te faltar o alimento. Ele manda bater na tua porta, como aconteceu muitas vezes comigo, te entregar a cesta básica, tu nem conhecendo quem é, porque o sobrenatural de Deus só vai acontecer na tua vida quando você deixar de viver apenas de maneira natural. E 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradeçam por tudo. Tá doendo? Agradece. Senhor, obrigado, Pai, porque eu estou suportando essa dor com a tua ajuda. Tá pouquinho lá, não conseguiu pagar a conta. Senhor, obrigado pelo pouco que eu consegui pagar. Tá só o pãozinho, sim, nem a manteiguinha na mesa. Deus, obrigado, Pai, por esse pão. Não tem nada. Pai, obrigado pelo milagre que tu já enviou, porque eu sei que pelos olhos da fé não faltará nem coisa pequena nem coisa grande. Vai pela fé, irmãos, porque a fé sem obras ela é morta. Se você não praticar em oração essa credulidade naquele que tu diz que é teu Senhor, você continua sendo um murmurador e um ingrato. O salmista no Salmo 136, versos 26, e aqui eu encerro a mensagem nesse dia de hoje. Deem graças ao Deus dos céus, o seu amor dura para sempre. Eu quero aproveitar esse tempo, esse momento deste último encontro, dessa última reunião de 2022, para agradecer a Deus em primeiro lugar, porque até aqui Ele nos tem sustentado, Ebenezer, e até aqui Ele tem provido o cordão, para que nós continuemos fazendo a sua obra. Quero agradecer a minha esposa, que é minha adjutora, a minha alma gêmea, o amor da minha vida que Ele colocou para trilhar esse caminho. E aos irmãos, Pastor Salvador e Pastor André, que são os meus esteios para seguir em frente. E os demais irmãos do cordão, que também estão dividindo os pesos, dividindo as cargas. Quando nós dividimos o nosso peso uns com os outros, nós consolamos uns aos outros. Aí nesta comunhão, nesta koinonia, essas cargas, esses pesos se dissipam. E é aí que a graça, o favor imerecido começa a se derramar sobre a noiva do Cordeiro. É aí que as bênçãos, seja ela quais forem, pode ser cura, pode ser prosperidade, pode ser restituição, pode ser restauração, pode ser salvação, pode ser livramento, seja o que for, Deus começa a agir na tua necessidade. Portanto, irmãos, agradeçamos a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Com essa palavra, eu me despeço dos irmãos em mais uma reunião do cordão neste dia 21 de dezembro do ano de 2022. Que a graça e a paz estejam com todos vocês.